Olá a ti, querido internauta que nos acompanha neste momento. É sempre um prazer poder contar com a sua companhia. Todas as quintas-feiras nós temos um compromisso marcado aqui na GMTV, a este mesmo horário, para aquela conversa com o nosso convidado especial. Lembrar ao querido internauta que pode nos acompanhar aqui do Facebook e também a partir do nosso YouTube, que é GMTV Moz. Como sabemos, todas as quintas-feiras trazemos um convidado especial e dessa vez não vamos falhar a regra. Teremos em nossa companhia o Dr. Celestino Joanhete. Dr. Celestino, pode cumprimentar as pessoas lá de casa? Muito bom dia, boa noite. Depende da hora que nos escuta. Eu sou Celestino Joanhete, professor, investigador na área da comunicação e foi um prazer aceitar o vosso convite para partilhar convosco um pouco de mim e das minhas atividades. Muito obrigada a nós por ter aceito o nosso convite. Dr. Celestino estará aqui para partilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu percurso, como já se foi dito. Mesmo para começar, o Dr. Celestino é hoje um dos nomes sonantes em termos de pesquisa à volta da mídia digital. Nos próximos minutos estaremos a falar um pouco disso. Mas antes, fale-nos em que contexto sociopolítico nasceu e cresceu. Bem, como qualquer outro jovem moçambicano, ou cidadão moçambicano, eu nasci na cidade da Beira, dentro da cidade da Beira, nos arredores da cidade da Beira, e cresci como qualquer outro jovem, em ambientes muito difíceis, em um contexto político, na altura, digamos assim, também era muito difícil. Estávamos num período em que as coisas eram mais rígidas, os controles de deslocações também eram rígidos, os estudos também eram muito vigiados e, digamos assim, eu nasci em 8 e depois cresci também no mesmo ambiente da cidade da Beira, no centro da cidade da Beira, até lá, digamos assim, quase passei toda a minha infância na cidade da Beira. Até mais ou menos os meus 15 anos, a altura em que eu saí de lá para a cidade de Maputo, onde vim cá fazer os meus estudos. Certo, muito obrigada. E quais são alguns momentos que mais lhe marcaram na infância, momentos que marcaram na positiva e na negativa durante a infância? Bem, houve alguns aspectos negativos, claro. O momento de sofrimento, ter acesso ao material de escola, roupa, acesso ao transporte. Foi muito difícil, marcou-me bastante isto. Era com muito sacrifício que eu saía de casa à madrugada para ir estudar na escola primária, principalmente na escola secundária, onde para ter acesso ao transporte e também à escola. Distava mais ou menos entre a minha casa e a escola. Eu estava a estudar na escola secundária da Manga e eu morava exatamente na Marasa, que é ao redor da cidade da Beira. Então, sair de Marasa para a escola secundária da Manga era quase mais ou menos 15, 16 quilómetros para poder efetuar os meus estudos. Fiz isto durante 2 anos, quinta e sexta classe. Foi muito difícil para mim. Na altura havia escassez de alimentos, na altura não havia também lanche escolar, nem de casa, digamos, o lanche, que nós, digamos, que servia do nosso lanche para a escola. Foi nesse ambiente de grande sacrifício que consegui fazer a quinta classe. Depois de terminar a quinta, passei para a sexta classe e finalmente ter concluído a sexta classe, tive como afetação para a continuidade dos estudos na Escola Industrial da Beira. Na altura havia já uma certa facilidade, a casa e a Escola Industrial da Beira já estavam muito próximas. A Escola Industrial da Beira, eu escolhi o curso de montador eletricista. Durante os meus 3 anos de formação como técnico médio de eletricidade, foi um outro momento bom. Esse momento bom que eu considero que ali a abertura já era maior em relação aos colegas, a facilidade de acesso à escola era boa e também já começava a ter uma certa visão do mundo, digamos assim, a partir da escola industrial.
Foi nesse ambiente que eu comecei a frequentar as grandes tertúlias. Foi muito engraçado que iniciei com a área da literatura. Eu era um amante da poesia e amante também da literatura. Entre os jovens da minha geração, nessa altura, trocavam muito romances. Para quem sabe, romances que estavam em voga para aquela nossa idade na altura. A Aventura dos Sete, estamos a falar do Tintin, Tintin, aliás, em francês. E depois temos também outras literaturas que nos influenciaram bastante na construção do meu mundo literário. Uma literatura que deu uma grande abertura para outras literaturas, para um outro gosto da literatura. Então é nesse ambiente que eu fui me moldando, me criando como Celestino. Depois, aos poucos, comecei a ter contato com algumas figuras da área da literatura. Eu lembro-me muito bem, na altura, quando eu frequentava um núcleo provincial dos escritores da Beira, onde declamava uma vez ou outra poesia. Conhecia lá o Filimone Meigos, o Júlio Bicá, o Beirão. Então, são figuras que me influenciaram, de certa forma, no gosto pela literatura, e depois fui crescendo nesse ambiente e até concluir, mais ou menos, o meu ensino técnico e formei-me como montador eletricista. E depois do ensino técnico, então, decidi ingressar para o ensino geral. Já é uma grande mudança, digamos assim, mas não o ensino geral como público, como tal. Eu decidi abraçar a minha carreira de sacerdócio, quis ser padre. Uma vocação que me surgiu na altura e depois fiquei influenciado, porque eu era muito... Os meus pais religiosos influenciaram bastante, então os amigos também da igreja, e acabei por entrar no seminário médio Bom Pastor da Beira, onde fui fazer exatamente o primeiro e o segundo ano propedêutico, chama-se primeiro e segundo ano propedêutico, correspondente à 11ª e 12ª classe, onde exatamente tive iniciação já para a vida sacerdotal. Já tive contacto já com grandes literaturas, mundo filosófico, mundo das geografias, mundo mais avançado das ciências, da filosofia, das artes. Então, isso foi-me cultivando ainda mais, e a minha abertura em relação ao mundo tornou-se ainda maior. Claro que teve uma grande influência nessa altura já dos filósofos cristãos, e contacto com livros mais religiosos, da moral, da ética, que isto foi me moldando também e deu uma configuração nova. Já não era aquele Celestino do ensino técnico, do ensino secundário, moldado num formato religioso, digamos assim, em que, na verdade, dedicava mais a ajudar os outros. Eu lembro, na altura, que eu estive a fazer o ensino propedêutico, seminário médio, acabei me envolvendo, na altura, em Gorongosa, ajudar a população da região de Gorongosa, questões humanitárias. Foi muito gratificante isto. Naquele sofrimento em que não havia casas, nós íamos por lá distribuir a comida, acompanhar alguns enfermeiros para administrar algumas vacinas e também medicamentos àqueles que sofriam de malária e tal. Então, essa experiência tornou-me mais humanitário. Desenvolvi mais o espírito humanista nesse período. Conheci regiões mais remotas da província de Sofala, graças a isso, Gorongosa, Buzi, zonas que foram mais afetadas pela guerra na altura em que eu trabalhei em ajudas humanitárias. Portanto, isso foi muito bom, sair um pouco daquela casca citadina para ir conhecer um pouco mais a realidade do povo, das pessoas que vivem em ambientes mais remotos. Então, foi isso que acabou fazendo de mim mais humanitário, combinado um pouco com a questão do gosto pela literatura, tudo isso. Então, e terminei em 1989 o meu ensino propedêutico no Seminário Médio Bom Pastor da Beira. Tá certo, tá certo. O doutor Celestino tem mesmo uma bagagem que carrega consigo. Falando já um bocado de um fato curioso.
um fato curioso, que por pouco se tornaria padre, porque fez bacharel em teologia. Como foi essa experiência? Como é que a família recebeu essa notícia que queria se tornar padre, a família, os amigos e tal? E quando desistiu? Por que desistiu de seguir este caminho? É o seguinte, a formação sacerdotal é muito longa, tem um período muito longo de formação. Acontece que quando eu terminei o 12º ano, ou 12ª classe, então tinha que entrar para a formação filosófica, no seminário Maior Santo Agostinho da Matola. Ali sim, era um regime quase enclausurado. Nós tínhamos que viver em ambientes de fraternidade, de leitura, de trabalho, em que nós tínhamos um lado de trabalho e o outro lado de estudo. Portanto, foi a filosofia que me despertou também para o mundo. Quando estive a estudar a formação teológica, o bacharelato em filosofia, perdão, a filosofia abriu mais o tempo de enclausuramento no seminário, dedicação aos estudos, leitura em biblioteca. Isso cultivou-me um outro lado de escritor. Valeu a pena eu ter entrado no seminário, porque a formação sacerdotal é uma das formações completas, humanas, digamos assim. Dá uma formação, digamos, humana e depois tem uma outra formação académica, para o mundo e tal. Então, foi nesse ambiente que, no Seminário Filosófico da Matola, que comecei a escrever para notícias. Os primeiros textos meus começaram a sair. Mas anteriormente eu já vinha escrevendo para o Diário de Moçambique, na Beira, uma coluna de poesias e tal. Mas em Maputo, quando eu já estava no Seminário Filosófico, já comecei a desenvolver textos mais longos na área da filosofia africana. Encantava muito a filosofia africana. Gostaria de saber como que surge o ser no pensamento africano, a chamada ontologia africana, o ser, a religiosidade africana. Também que ele tinha curiosidade sobre a origem do homem, interpretado na cosmovisão africana. Então, isso obrigou-me a escrever muito, bastante, e a ler bastante sobre essas matérias. Então, desenvolvi mais o lado filosófico durante este período. O Jornal Notícia passou a publicar com uma certa frequência os meus textos. Havia uma página, na altura, de reflexões filosóficas, em que eu passei a publicar semanalmente algumas reflexões que eram de muito interesse e recebia muitas reações na altura sobre a parte filosófica. Então, a minha formação filosófica foi boa, gratificante. A Igreja formou não só a mim e tantos outros colegas da minha geração, uma geração de homens vocacionados a pensar na altura. Pensávamos muito, discutíamos temas da atualidade, da política, da religião, temas relacionados com a própria filosofia, temas relacionados com a ética, a moral. Então, eram assuntos que mais nos interessavam. E ali aproveitei a conviver. Aliás, aproveitar não, foi um ambiente em que houve uma outra forma de abertura de uma relação com a multiculturalidade. Culturalidade no sentido de que o seminário filosófico vinha, digamos, candidatos de quase todas as províncias, quase todos os distritos, desde os Macuas, Macondos, Lomés, Dal, Cenas, Bronga e tal. Então, isso permitiu-me a conhecer um pouco das grandes diferenças étnicas que existiam. E nós convivíamos perfeitamente. E isto faz de mim hoje um homem que percebe melhor sobre as diversidades culturais, as tolerâncias aos outros, o comportamento do outro, num grande ambiente como Moçambique, essa pluralidade que nós estamos a viver. Portanto, deu uma abertura mais cultural, mais de convivência com diferenças étnicas, religiosas e com os outros provenientes de vários cantos de Moçambique. Portanto, foi um período muito rico, um período em que já, digamos, já estava a ganhar um certo cunho da literatura filosófica, escrita para a filosofia, e ali então acabei passando por uma outra etapa. Portanto, era uma caminhada juvenil. A formação filosófica deu-me um trampolim para a formação teológica. A formação sacerdotal tem essa dupla da filosofia e teologia. Então, em 1993, estive já no Seminário Maior São Pio X, no centro da cidade,
a frequentar o curso da teologia. A teologia também foi uma das áreas, digamos, de formação sacerdotal que me permitiu ter a ideia da religiosidade, de compreender as outras religiões, compreender, digamos, o mundo religioso como tal, a história da igreja, a história dos papas, a história da moral, da ética, tudo isso. Tudo estava combinado entre a filosofia e a teologia, os dois ramos que se juntam, complementares, e por isso. Agora, como jovem na altura, eu lembro muito bem, já participava em alguns seminários que ocorriam aqui na cidade, graças a Deus, na altura, formação de teologia, já podia sair e participar em seminários, em conferências, e ter contacto com o mundo. Então, mas ainda tinha a vocação de querer ser sacerdote. Por uma razão qualquer, já no último ano, eu tomei a decisão de dizer, bem, a minha vocação não era ser sacerdote, eu tinha que desenvolver outra área de interesse, mas contribuindo para a igreja de outra forma, como leigo, trabalhando de uma ou de outra forma, cá fora da igreja, como leigo, dando catequese, participando em formações humanas, como docente e tal. Então, em 1995, acabei saindo do seminário São Pio X. Não foi por mal, foi uma orientação vocacional, bem, e acabei abandonando a formação sacerdotal e decidi ir trabalhar. Quando trabalhei no Ministério da Justiça, depois de sair do seminário, fiquei no Cofre-Geral dos Registros Notariados durante um ano, e como oficial da Justiça, no Ministério da Justiça, e então notei que ainda tinha uma fraca formação. E eu precisava de completar essa minha formação. E não era, digamos, muito adequada para fazer face à sociedade que estava a evoluir, a sociedade moçambicana. Tinha um interesse em seguir a área de filosofia, pois vi que em Moçambique não havia curso de filosofia, de ensino superior. Aí lembro que estivemos a discutir a introdução do curso de filosofia na UPE, depois, durante muitos debates, envio de cartas ao ministro na altura, ao Cid Nguyen, na altura, a pedir que se introduzisse a licenciatura em filosofia. Tornou difícil. Então, como eu tinha um pouco de pressa de me formar para as ciências sociais, então tive a ocasião de ter uma bolsa de estudo para Portugal, em 1995, saindo do Ministério da Justiça, e foi a abertura para o mundo. Portanto, viajei a Portugal e fui cair na cidade do Porto, em Portugal, numa universidade privada chamada Fernando Pessoa, que existia já aquela universidade admitia os moçambicanos a frequentarem o curso lá. E eu chegado lá, não conhecia ninguém, saí de cá de camisete no período do inverno e apanhei um choque muito grande de frio quando cheguei na cidade do Porto. E depois aquilo levantou onda de solidariedade dos funcionários da universidade. No dia seguinte começaram a trazer-me cobertores, casacos, sei lá que é. Eu fiquei surpreso com esse acolhimento. O próprio reitor e a vice-reitora vieram ter comigo e tal, perguntar se tinha algumas necessidades. Então, foi um período muito interessante. Na altura não tinha bolsa, eu estava a trabalhar nas obras para poder sustentar os meus estudos. Claro, tinha isenção 50% das propinas e depois tinha que pagar a outra metade, depois pagar arrendamento do quarto e alimentação. Para isso eu tinha que ir trabalhar nas obras. Então, de manhã eu saía, às 6 horas, 7 horas, tinha que estar nas obras a trabalhar, no tempo de frio. Foi um grande choque para mim. Sabe, ir trabalhar nas obras em Portugal não é coisa tão fácil. Com frio, o clima não era bom, a alimentação também tinha que me adaptar a ela, tal. Foram uns 3 anos muito duros entre estudar e trabalhar e consegui finalmente concluir os meus estudos e dali então estava já a pensar em regressar a casa.
Mas, antes de regressar a casa, houve uma oportunidade de uma outra bolsa. Então, o BCP Milênio concedeu uma bolsa de estudo para fazer... E fui me inscrever para o curso de pós-graduação em jornalismo político. Na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, fui aceite e fiz lá a pós-graduação em jornalismo político. E quando terminei, perdi a vontade de regressar a casa. Ok. Ok. E falou que estudou em Portugal. Já alguma vez tinha viajado para fora do país? Caso não, como é que foi a experiência de estudar fora do país, de estudar em Portugal, sendo ainda jovem? É uma experiência boa, eu digo assim, contato com a Europa mais civilizado, industrializado, foi um contato, digamos, muito interessante. E ali também o contacto com os grandes doutores, de algumas referências de literatura, comecei a encontrá-las lá, depois o contacto com, digamos, cultura diferente, aquilo deu uma maior abertura. Então, o que acontece é que Portugal tem uma maior abertura. Ainda me lembro, ainda quando estava a fazer a licenciatura, estava eu a participar naquelas jornadas. Não deixei aquela minha veia humanitária. Ainda viajava para a Itália, para a França, sobretudo em França, e íamos trabalhar para uma grande comunidade religiosa que estava no sul de França, colheita de frutas e também trabalhos comunitários por aí. Comecei a ter contato com jovens vindo quase de toda a Europa, da Rússia, Polónia e tal, e acabei tendo um grande referencial, digamos assim, do mundo ocidental, do mundo europeu, quando eu ainda estava a fazer a minha licenciatura. Portanto, isso aqui foi muito bom para mim, abrir-me para os outros e saber como os outros pensam de nós. E alguns momentos nem foram bons, né? Sabe, quando você chega num ambiente ocidental e pela primeira vez vem o negro, há muita curiosidade de perguntar como você vive, como você vive na sua terra. Então tinha que dar explicações detalhadas sobre tudo, a minha terra, como comemos, como que vivemos, sei lá. Eles tinham um conceito totalmente diferente, nunca tinham tido contato com negros. Os negros eram raros na altura que eu cheguei a Portugal. Sobretudo o interior de Portugal, muitos reparavam com uma certa estranheza, sobretudo as crianças vinham tocando na minha pele para ver se saía a minha cor, pensavam que eram brancos pintados e tal. Então, isso foi muito bom. E depois, em seguida, quando terminei a licenciatura, fiz a pós-graduação, e depois decidi emigrar. Não quis ficar em Portugal, decidi viver em Espanha, porque tinha uma namorada espanhola e eu fiquei em Espanha durante um ano inteiro, já a querer fazer doutoramento. Então, cheguei a me inscrever no curso de doutoramento na Universidade de Pamplona, em Navarra. Frequentei algumas semanas. Então, isto tudo acabou-me obrigar a ficar algum tempo em Espanha e regressei de novo a Portugal. Ter ficado quase 15 anos na Europa, depois voltar e apanhar tudo transformado, as pessoas, a maneira de comer já é outra, a maneira de pensar, o regime político, tudo isso foi um grande choque nos primeiros tempos, depois do regresso. Certo. Saiu de Moçambique a Portugal com o intuito de fazer a licenciatura por causa da bolsa que recebeu, mas acabou ficando lá depois graduação, mestrado, né? E depois o doutoramento em Espanha e depois voltou de novo a Portugal. Quais são os desafios que terá encarado em Portugal, não só acadêmicos, mas também a nível social, quem sabe? Bem, na altura, quando eu regressei, em 2004, não tinha feito doutoramento. Eu estava na Universidade de Pamplona a fazer doutoramento. Então, acabei desistindo por causa dos custos muito elevados e sem bolsa de estudo. Agora, os grandes desafios da Europa é viver fora do ambiente da casa. Primeiro, o isolamento. Segundo, é não ser cidadão. Todas as discussões que fazíamos nos bares, nos cafés com os colegas,
sempre tinha que colocar o pé atrás, a pensar que eu não sou cidadão português, eu não sou cidadão espanhol. E tinha que falar com toda a cautela para não ferir os colegas. Mas esse ambiente amadureceu um pouco o que é morar como um expatriado fora de Moçambique, a viver num outro ambiente cultural e político também. Então, isto tudo acabou me amadurecendo um pouco mais nas minhas reflexões e abriu a minha mundivisão, digamos assim, a maneira de encarar o mundo, a maneira de elaborar críticas, a maneira de ver as coisas, a maneira de argumentar também sobre determinados factos sociais que acontecem. Então, isso deu muita abertura. É o grande ganho que eu tive durante esse período na Europa, o ganho de abertura ao mundo, de abertura crítica construtiva nesse campo. Então, portanto, é isso em termos de desafio que eu tive ao longo da minha formação na Europa. Certo. Hoje o Dr. Celestino, além de pesquisador e escritor, é também docente na Universidade Eduardo Mondlane. O que lhe motivou a seguir a docência? Bem, a docência já vinha dentro do sangue. Quando eu regressei a Moçambique, sempre tinha esse gosto de dar explicações, de ensinar aos outros. Eu gostava muito de dar explicações. Acabei descobrindo esse meu lado, digamos, de ensinar aos outros. Então, decidi abraçar a carreira de docência. Abriu-se um concurso público na Universidade de Mangane, e na altura acabava de abrir-se a Escola de Comunicação e Artes. Eu estou a falar em 2004, e eu entrei no quadro da Universidade de Mangane em 2005. Consegui entrar no concurso e ganhei o concurso e fiquei por lá. Ali é onde eu comecei a ganhar o gosto pela docência. Então, essa minha docência, eu vinha com um espírito mais europeu, na modalidade do ensino do estilo europeu, mais teórico, mais, digamos, referencial bibliográfico e tal, cheio de literatura, de conhecimento que eu tinha. Mas, na verdade, a realidade era outra. Sabia? Os estudantes queriam mais o lado mais prático das coisas. Para o lado laboratorial, como saber fazer, como realizar uma determinada tarefa. Então, isso foi mudando a minha pedagogia. Eu lembro-me, tinha uma turma constituída por profissionais da área de jornalismo. Poucos eram os que não eram profissionais de jornalismo. Então, eu comecei a pensar, afinal de contas, estando eu nessa área, eu tinha que me especializar. Tinha que ter uma especialidade e que possa ensinar. O ramo de jornalismo é muito vasto. O jornalismo cultural, jornalismo económico, jornalismo... Então, e quando comecei a frequentar cursos de formação psicopedagógica para poder encontrar a minha vocação, então frequentei dentro da universidade a formação psicopedagógica, que até agora continua na UEM, a se ministrar esse curso para docentes. Depois dali vi que ainda tinha fraqueza, tive a oportunidade de serem dado uma bolsa para ir à Etiópia. Então, viajei à Etiópia para ir fazer metodologia de ensino, as metodologias de pesquisa em ciências sociais. Fiquei na Etiópia em Addis Abeba, durante um mês, a aprender as metodologias de pesquisa em ciências sociais. Assim comecei a ganhar o gosto pela pesquisa. Regressei para a universidade. Depois dali, houve uma melhoria. Comecei a mudar de cadeira. Antes eu estava a dar a literatura da comunicação e depois eu vi que havia uma necessidade de me especializar para uma área mais específica de jornalismo. Passei a dar a disciplina de jornalismo online. É o jornalismo online que me deu a abertura ao mundo da pesquisa. Então, comecei a pesquisar sobre jornalismo online, o que estava a mudar na rádio, o que estava a mudar na televisão, o que estava a mudar exatamente em todos os mídias. Então, estava-se a transformar. Então, percebi-me que, afinal, o mundo dos mídias estava em constante mudança. Então, eu decidi, bem, aqui eu tenho que encontrar uma forma de como mergulhar nesse mundo novo das grandes transformações do setor dos mídias. Tive a sorte é que concorri por uma bolsa e nessa bolsa
bolsa da Unesco, consegui ganhar a bolsa da Unesco. A Unesco forneceu uma bolsa de estudo para continuar com o nível de doutoramento em Portugal. Então, por 4 anos, a Unesco foi financiando a minha bolsa de estudo na Universidade do Minho, onde fui fazer doutoramento em Ciências da Comunicação. Em 3 anos consegui fazer a bolsa. O curso era de 4 e a bolsa era de 4, então eu fiz em 3 anos o meu curso de doutoramento e quando terminei decidi regressar a Moçambique. Então comecei mais a pesquisar nessa minha área de mídias digitais, a ensinar. Comecei a receber muitas solicitações para consultorias nessas áreas de mídias. Então, foi esse engrenar dentro do campo da pesquisa em mídias digitais. Agora, dentro do campo de mídias digitais, fui notar que, afinal, é preciso fazer mais uma outra especialização. Em 2017, então, tive outra oportunidade de ir aos Estados Unidos da América, à Universidade de Ohio, onde fui exatamente mergulhar em laboratórios de mídias digitais. Em Ohio, participei em vários laboratórios da área de redes sociais. Afinal de contas, existem laboratórios que fazem estudo das redes sociais, dos algoritmos, também de formas como funcionam as redes sociais, e todas as redes sociais que são criadas a nível mundial. Depois entrei no laboratório de jornalismo, também fui aprender o que é a televisão digital, o que é a rádio digital, o que os jornais digitais funcionam, como funcionam mobile journalism, jornalismo feito através do telemóvel. Então, tudo isto acabou me dando maior consolidação daquilo que eu queria, que é exatamente fazer pesquisa em jornalismo digital. Então, os mídias digitais acabaram me consolidando, tudo isto que eu estou a fazer. Regressei em 2017 a Moçambique e depois comecei a trabalhar nessa área. Quando regressei a Moçambique, eu disse assim, então daqui adianta a gente continuar com o modelo clássico de fazer o jornalismo. Assim, hoje temos, pela primeira vez em Moçambique, um curso de mestrado em gestão de mídias digitais que responde aos desafios do futuro. Da rádio, da televisão, dos jornais, está lá. Era o maior sonho que eu tinha, implementar um curso de jornalismo, de mídias digitais para o futuro, que forme profissionais para o futuro. Isso que está-se a notar, brevemente nós teremos grandes mudanças na área da televisão, teremos nos próximos anos mudanças na área da rádio, os jornais também já estão a mudar, a maior parte dos jornais já estão a migrar para os jornais autónomos online, digamos que nascem e crescem dentro do ambiente online, com distribuição online, em PDF, em formato mesmo do web. Então, é este tipo de profissão que eu estou a pretender fazer. Então, nos próximos anos, ainda quero trabalhar com formação de jornalismo a nível de graduação, de modo que saiamos um pouco do classicismo, digamos, do modelo clássico de formação de jornalista, que tem muitas dificuldades. Os candidatos que saem para o mercado de trabalho têm problemas sérios de inserção. Então, com essa leitura, eu vejo que no futuro, o futuro do jornalismo está no jornalismo digital, não tanto no jornalismo clássico como tal, como mídias. A rádio clássico já vai desaparecer, já começam a aparecer, e eu ensino isso no curso de licenciatura, como criar a sua rádio. Os estudantes meus que passaram pelas minhas mãos sabem criar as suas rádios, e como criar a televisão digital, ou online, ou em plataformas digitais. Já há centenas de televisões nesse momento que estão a funcionar no YouTube, no vosso caso. E depois estamos também agora a trabalhar na formação de profissionais, colocar profissionais para a televisão digital, que já está, é uma realidade. Então, este é o meu maior sonho. Parece que estou a atingir o cume daquilo que era o meu sonho, criar, formar candidatos para o mídias digitais. Certo? Que bom. Moçambique agradece pelos seus feitos, doutor Celestino. Hoje, olhando para o seu percurso, quais são as maiores conquistas que considera? Quais são aquelas que considera as maiores conquistas?
Bem, como homem, eu sempre sonho alto. Uma das conquistas que eu digo que fiz, acho que eu considero mínima, é essa de criar cursos do ensino superior, de nível de mestrado para a área dos mídias digitais. Agora, o maior cume é atingir a carreira. O sonho de qualquer docente, do investigador, é chegar ao topo da carreira, com muitas publicações, com muitas conferências realizadas, com muitas palestras por realizar sobre a mesma área. Isso ainda não conquistei, gostaria de conquistar. Se Deus quiser eu chegar a esse patamar, digamos, de um grande pesquisador, de um grande na área de mídias digitais, e discutir as minhas ideias a nível internacional com os outros investigadores de par, também pesquisam a minha área e tal. Isso era o meu maior sonho. Tal. E publicar em revistas internacionais, com revisor de par, revistas que são de grande consulta internacional, digamos assim, por grandes pesquisadores. Portanto, é o sonho que eu quero ter, que ainda luto, quem sabe, se tiver saúde, até lá irei conquistar. E pela graça de Deus vai conseguir realizar o seu sonho. Estamos aqui nós falamos do Dr. Celestino como teólogo, filósofo, jornalista, docente, pesquisador, escritor, mas na essência, quem é o Dr. Celestino, tirando todos esses títulos? Quem é o Dr. Celestino em casa? Quem é o Dr. Celestino na família, na sociedade? Quem é Celestino Joanguete sem todos esses títulos? Bem, eu sou pai de família, tenho 3 filhas, casado, já tenho uma família constituída. Esse é o meu lado social, digamos assim, familiar. As minhas filhas estão a crescer bem, a mais velha já está a frequentar, ela está ainda, vai para o 9ª classe, a outra está na 7ª e a outra está na 4ª classe. Então, pelo menos é o cuidado, o dom que Deus me deu, também formar essas meninas para que elas possam se inserir. No entanto, formar para conquistar grandes lideranças no mercado, formar para que sejam pessoas honestas dentro da sociedade. Esse é o ideal de um pai, formar cidadão, formar pessoas que saibam viver de diversidade cultural, de diversidade linguística, de diversidade de forma de pensar e tal, e seja mais tolerante dentro da sociedade. É o esforço que eu faço. Eu gostaria que elas encarassem o futuro dessa forma, não tanto para conquistar muito dinheiro, conquistar fama, mas sim sejam bons cidadãos honestos dentro da própria sociedade. Eu, como pai, tenho tudo feito dentro do ambiente familiar para que isto aconteça, está lá. E fora do ambiente familiar, eu convivo, tenho muitos amigos, não sou muito de circulação por aí, eu sou mais espécie de rato de biblioteca, passo mais tempo a ler e a encontrar novas pesquisas. E depois eu faço, dentro da minha biblioteca, publico pesquisas, faço pesquisa e depois faço publicações em revistas científicas com muitas solicitações. Depois, agora no tempo da Covid, tem havido muitas solicitações que eu escrevo a artigos científicos. Quase que não consigo dar resposta a esses todos os pedidos, mas cada ano eu tento dar o meu máximo, publicar 12 artigos por cada semestre, numa revista internacional. Lá. Portanto, aqui, a nível nacional, claro, tem havido algumas solicitações de publicações. A grande preocupação é esses artigos científicos. Bem, em Moçambique não temos tido grandes avaliadores, digamos, de artigos científicos que têm impacto, têm reconhecimento a nível social. Então, os meus artigos são mais em revistas internacionais fora de Moçambique e são publicados por lá. Uma vez ou outra eu publico aqui dentro. Portanto, esse é o meu lado social. Convivo com eles, estou para conversa, para debate, às vezes reflexões, mas nada. O resto são colegas, realmente. E trabalho profissionalmente, eu tenho tido alguma viagem para Nampula, onde sou solicitado para ir dar aulas de doutoramento. Beira também pedem-me para dar um módulo dos módulos de doutoramento com os estudantes
da Unizambese, onde eu vou transmitir os conhecimentos. Que eu não gostaria que esses conhecimentos ficassem, digamos, privados só em mim. Preciso disseminar esses conhecimentos. Portanto, o conhecimento é algo gratuito que se deve dar aos outros. Certo, muito obrigada. Doutor Celestino, estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa, mas antes gostava que prestasse atenção à tela que vai passar por aí algumas fotos e de momento que elas passem, gostava que comentasse o que lhe vem à alma, em mente, no momento em que vir as fotos. Perfeito. A foto foi mais recente. A aula que eu dei na Universidade do Porto em 2000 recentemente, estive a dar aula, curso de mestrado me lembro bem, o curso de mestrado acho que tem a ver com a questão de indústrias culturais criativas. São estudantes meus da Universidade do Porto, está lá, muito recente essa foto, fui dar aulas lá, maravilha. Certo, temos mais fotos. Boas lembranças. Esses são os meus amigos de Braga. Todas as vezes que eu vou a Portugal, há uma comunidade que tem me solicitado para ir lá passar uma temporada com eles, a conversar. Quando vou lá, eu gosto de tomar esse vinho. É um vinho da tigela. Ali serve-se vinho em tigela, que é mesmo um vinho caseiro. Então, são amigos que têm me convidado para lá passar uma temporada com eles, estar lá a conversar. Ok. Temos mais. Essa foto é durante a minha passagem do estudo sobre as indústrias do underground. Isso foi na Beira, na Munhava Matope. Há umas pequenas indústrias que estão-se a desenvolver lá. Então, eu estava a fazer pesquisa de levantamento dessas indústrias do underground, a ver como que elas funcionam. São pequenas indústrias, mas com uma capacidade incrível de produção de conteúdos. A cidade da Beira e Maputo, neste momento, estivemos a fazer esse levantamento e esse estúdio na Munhava Matop, poxa, é interessantíssimo como eles produzem as músicas. Algumas músicas passam na rádio, em algumas rádios da cidade da Beira, sobretudo as rádios comunitárias. Tá certo. Interessante essa foto. Ainda quando era estudante do doutoramento na Universidade do Minho, que eu estava na residência universitária. Bem, aquele momento de isolamento, quando sai um sol, então logo a gente aproveita apanhar o banho de sol. Interessante. Essa foto é muito antiga, mas ela guarda muita memória. Esse rio chama-se Rio Itaputanga. Foi no Brasil, onde fui dar palestra na Universidade de Santa Marcelina. Depois levaram-me para um passeio. Eu estive lá nesse passeio no rio que está em Espírito Santo. Fomos lá dar um passeio e aproveitar, tirar algumas fotos. Interessantíssimo. Uma memória muito antiga. Esse foi em Rio de Janeiro. Quando fui participar numa conferência internacional sobre a história, então fui apresentar a minha comunicação, depois aproveitei a conhecer a cidade do Rio de Janeiro, fiquei por lá algum tempinho e tal, são bons momentos esses, exato. Tá certo. E temos essa também. Essa aqui é aniversário da minha esposa, essa é a minha companheira, maravilhosa companheira que tem me acompanhado ao longo da minha vida. No momento em que nós estivemos numa ocasião festiva, de um casamento de uma sobrinha, então lá aproveitamos tirar essa foto. Certo. Essas eram as pequenas surpresas que nós tínhamos para o Dr. Celestino. Esperamos que tenha gostado de reviver, né? De ter lembrado os momentos que já passou. Muito obrigado. Vocês têm uma boa memória e capacidade de pesquisa incrível, né? Adorei das fotos. Estamos só para as lições do Dr. Celestino em prática. Estamos mesmo no final do programa e gostava que deixasse ficar aqui algumas considerações finais e, se calhar, alguns conselhos para os jovens de agora, para quem quer seguir os ramos que o doutor seguiu.
Muito obrigado por ter vindo para este testemunho e depois ali dizer à nova geração que os desafios da vida para atingir o patamar da carreira requer muito esforço. Não há nada que é fácil, que cai do céu, tudo faz-se com sacrifício. Sacrifício, sonho e também inspiração. Tem que se inspirar em alguém para poder conquistar os sonhos. A nova geração deve apostar pela autonomia, digamos assim, lutar para conquistar os seus próprios sonhos. Ninguém pode realizar os nossos sonhos. Toda a nossa capacidade de conquista de grandes profissões requer sacrifício, requer ter um sonho. Portanto, o que eu recomendo para as novas gerações e também que sacrificem bastante, leiam bastante, convivam com os outros, sejam tolerantes, humildes e desenvolvam o espírito humanitário. É o mais importante na convivência social. Isto é o que nós queremos de uma cidadania sã nas próximas gerações. Agora, quanto a vocês, eu recomendo sucesso, bom canal de televisão para os próximos tempos. Obrigada. Trabalhe eficazmente para o bem da sociedade. Muito obrigada, doutor Celestino, pelo tempo que nos concedeu e por compartilhar um pouquinho do seu percurso conosco e com as pessoas que nos assistem. Que Deus abençoe a si e a sua família e esperamos poder contar consigo numa próxima oportunidade. Muito obrigado e agradeço. Bom trabalho para vocês. Obrigada. E assim, querido internauta que nos acompanhou até agora, muito obrigada por podermos contar sempre com a sua presença. Esperamos vocês aqui à mesma hora na próxima semana. Hoje estivemos na companhia do Dr. Celestino Joanguete, ele que é pesquisador, escritor e docente na Universidade Eduardo Mondlane. Não se esqueçam, fique em casa, fique com Deus e mantenham o distanciamento social. Tchau, tchau, até a próxima semana.